Como fazer um devocional? Estamos no quadro A Gente Quer Saber e essa é a pergunta de hoje. Então bora pro vídeo. Gente, é isso, estamos quase finalizando essa semana e essa semana nós passamos ela toda falando sobre oração. Então, para fechar com chave de ouro, a pergunta que eu vou responder hoje é: como fazer um devocional? Gente, primeiro, eu quero começar dizendo que é algo muito pessoal, muito particular, porque é o seu momento a sós com Deus. A palavra devocional significa momento a sós, é uma particularidade, é um momento a sós com Jesus. Então é algo muito pessoal, muito particular. Por exemplo, eu conheço pessoas que no devocional delas, elas começam com uma canção, ou elas cantando, elas colocam música, um louvor para ouvir, para poder criar uma atmosfera de adoração, para ela poder entrar no clima ali de adoração ao Senhor, para que depois ela possa orar, ler a Bíblia e fazer aquilo que ela está acostumada a fazer no momento de oração. Eu conheço outras pessoas que, por sua vez, elas apenas oram e leem a Bíblia. Esse é o meu caso, por exemplo. Daqui a pouco eu vou dar para vocês algumas dicas aqui do que fazer, apesar de não ter um padrão certo e específico, um modelo apresentado pela Bíblia de como fazer, mas nós temos sim algumas dicas ali, algumas coisas que a Bíblia nos dá a entender de como nós devemos ou de como nós podemos fazer o nosso devocional. Então há pessoas que apenas oram e leem a Bíblia, tem outras pessoas que oram e não leem a Bíblia, tem pessoas que gostam de depois da oração ficarem em silêncio para ouvir a voz de Deus no seu íntimo, para ouvir o Senhor falar dentro do seu coração. E essas pessoas têm uma grande intimidade com Deus a ponto de ouvir a voz do Senhor e serem direcionadas apenas ali, no oculto, no profundo, no íntimo delas. Enfim, é algo muito pessoal. Não tem um padrão específico, não tem um modelo certo e perfeito para que todos sigam de como fazer um devocional. É algo muito pessoal, é o seu momento a sós com Jesus, é você quem vai estabelecer ali o que você vai fazer, como será o seu ritual e como será a sua forma de fazer um devocional com o Senhor. Contudo, todavia, porém, a motivação de alguém que pergunta como fazer um devocional é porque é uma pessoa que não está acostumada a fazer devocional, ela quer ali ter um momento com o Senhor, mas ela não sabe por onde começar, como fazer, não sabe se o que ela está fazendo é certo ou não. Então, partindo desse ponto, para tentar elucidar melhor na cabeça de alguém que ainda não tem muita familiaridade com esse ambiente de oração, é que eu vou aqui dar apenas algumas dicas de como fazer o devocional, e aí no decorrer da sua caminhada você vai adaptando e vai colocando a sua forma, o seu jeito de fazer o seu devocional com o Senhor, para que a sua vida com Ele possa ser cada vez mais íntima e você possa ser direcionado no centro da vontade dele para viver aquilo que Ele espera de você. Então bora lá, a primeira dica que eu quero dar para você é: tenha um lugar de privacidade. Gente, o devocional é um momento a sós com Jesus. Eu preciso aqui novamente, eu já mencionei isso na série Priorize o seu devocional, mas eu preciso aqui novamente reforçar a diferença entre espírito de oração e vida devocional. Existe uma distinção. Muitas pessoas fazem essa confusão. Elas confundem o devocional com aquilo que Paulo orientou aos Tessalonicenses. Inclusive, vale a pena aqui corrigir. Lá no vídeo da série Priorize o seu devocional, eu disse que Paulo escreveu isso aos Filipenses. Peço perdão para vocês, não foi para os Filipenses que ele escreveu isso. Ele escreveu para os Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica. Lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. O que isso significa? Que a gente pode orar enquanto a gente está lavando a louça, que a gente pode orar enquanto a gente está tomando banho, enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está fazendo qualquer atividade, nós podemos e devemos estar orando também, em espírito de oração. Quem nunca, gente, chegou no ponto de ônibus atrasado para ir para a escola, para o trabalho, alguma coisa, e ali começou a orar? Senhor, por favor, manda logo esse ônibus. Senhor, por favor, que o ônibus não venha cheio. Senhor, por favor, que tenha lugar para eu sentar no ônibus. Quem nunca fez isso, gente? Eu já cansei de fazer isso. Isso significa que ali no ponto de ônibus nós não estamos orando? Claro que estamos orando. Nós estamos praticando aquilo que Paulo nos orientou. Orai sem cessar. Orai a todo momento. Nós devemos acordar orando, dormir orando. Contudo, gente, isso não é vida devocional. Isso é estar em espírito de oração. Orar o tempo inteiro, orar sem cessar. Nós devemos fazer isso. A vida devocional é diferente. A vida devocional, a prática devocional, o próprio nome já revela o seu significado. É um momento a sós com Jesus, ou seja, nós devemos ter um lugar de privacidade, de particularidade. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, ele disse: gente, entrem no quarto e fechem a porta e orem em secreto, porque o Pai vai ver vocês em secreto. Jesus, ele não estava ali ensinando sobre qual é o cômodo certo da casa para orar, não. Jesus estava falando sobre um lugar de privacidade.
privacidade, um lugar de intimidade, um lugar onde nada vai te incomodar e onde você não vai se distrair com nada, onde a sua atenção e o seu foco estarão inteiramente no Senhor e apenas no Senhor. Então, se tem um conselho, se tem uma dica que eu quero dar para você que pretende iniciar sua vida devocional, tenha um lugar de privacidade. A Bíblia diz que Daniel, quando ia orar, ele ia para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Então, ele tinha um lugar específico para orar. Eu me lembro muito bem quando eu comecei a minha vida devocional, logo depois que eu me converti, o meu lugar secreto era o meu quarto. Eu coloquei uma plaquinha no quarto, eu morava na casa da minha mãe e junto com a minha mãe também morava a minha tia, algumas primas, a minha irmã, a minha avó, era muita gente morando na mesma casa, então eu coloquei uma plaquinha no meu quarto escrito: não incomode, estou orando. Então naquele momento, todo mundo que passava pelo quarto e via a porta fechada, no primeiro momento as pessoas batiam, me chamavam, mas depois de ver que eu não respondia, que eu estava focado ali no meu momento de oração, pararam de me chamar e toda vez que viam a porta fechada, ninguém mais incomodava porque sabia que eu estava tendo meu tempo a sós com o Senhor. Depois que eu me casei, eu já não conseguia mais orar no quarto, porque agora eu dividia o quarto com a minha esposa. Então eu passei a levantar um pouco mais cedo e ao invés de orar no quarto, o meu lugar de oração passou a ser a sala de casa. Então eu levanto mais cedo, enquanto minha esposa ainda está dormindo, eu me dedico ao Senhor em oração no meu tempo devocional na sala de casa. Eu já ouvi histórias de pessoas que pela sua rotina muito atarefada, que pelo acúmulo de tarefas no seu dia, a pessoa não consegue separar um momento específico no dia dentro da sua própria casa para buscar ao Senhor em oração. Mas essa pessoa, ela usa o tempo de almoço dela para poder fazer o seu devocional no banheiro do trabalho dela. Aquele é o lugar de oração dela. Então não importa qual é o lugar ou em que momento, de que forma, de que maneira. Importa apenas que você tenha um lugar de privacidade, onde você possa voltar a sua atenção inteiramente a Jesus e focar apenas nele, no seu tempo a sós com ele. A segunda dica que eu quero te dar é sobre o que fazer no devocional. O que você tem que fazer no seu devocional? Duas coisas principais, gente: orar e ler a Bíblia. Isso é o devocional, é você ter uma conversa com o Senhor. Gente, o devocional não é um monólogo. O devocional não é um tempo de oração onde só você fala e você não ouve nada do que Deus quer falar com você. Não, o devocional não é isso. O devocional é uma conversa. É onde você fala com o Senhor, mas também você se dispõe a ouvir a voz do Senhor. Como eu disse para vocês, tem muitas pessoas que têm uma sensibilidade espiritual muito aguçada, onde elas, terminando o seu momento de oração, elas ficam por um tempo em silêncio para ouvir a voz do Senhor falando no íntimo e no profundo delas. Isso é algo extraordinário. Eu fico completamente admirado com essas pessoas que têm essa sensibilidade de conseguir a todo devocional ouvir a voz do Senhor falando no seu íntimo. Eu não vou dizer que isso nunca aconteceu comigo, volta e meia isso acontece, eu sinto o Senhor falando no meu íntimo de uma forma muito profunda e muito clara, mas isso não é uma regra no meu devocional. Comigo isso não acontece todas as vezes. Aliás, isso acontece comigo em poucas vezes. Na maioria das vezes onde eu busco ouvir a voz do Senhor é na palavra de Deus. Então no tempo devocional eu apresento ao Senhor as minhas súplicas, eu agradeço a Ele pelas minhas alegrias, eu busco o perdão dele em relação aos meus pecados, eu busco o direcionamento dele para minha vida, para saber qual é a vontade que ele tem para mim, e logo depois de falar com o Senhor aquilo que eu gostaria de falar, eu sento, abro a minha Bíblia e leio ela. Mas não é um tempo de leitura bíblica para eu preparar sermão, não é um tempo de leitura bíblica para eu estudar alguma coisa, não, é um tempo de leitura bíblica para eu ser alimentado pelo Senhor. E ali, lendo a palavra de Deus no meu tempo devocional, o meu único interesse é saber o que ele quer falar comigo naquele momento. Então eu mergulho no texto, eu me envolvo na história, eu procuro entender o que o contexto do texto está querendo dizer, quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual é a mensagem aplicável naquele texto, e eu tiro uma preciosa lição que na maioria das vezes está completamente ligada e relacionada com a minha vida no momento. Então eu sinto a voz do Senhor falando comigo através da palavra de Deus. Então isso é o que você tem que fazer no seu devocional. Você tem que orar, falar com Deus, ler a Bíblia, ouvir Deus falando com você. Essa é a conversa que o Senhor espera de nós no nosso momento devocional. Agora, se você vai colocar uma música para poder entrar num clima de adoração, se você vai ficar em silêncio para ouvir o Senhor falar com você, aí fica a seu critério. Você vai moldando o seu devocional conforme seja confortável e agradável a você. Mas duas coisas você não pode deixar de fazer: orar e ler a Bíblia. E a terceira e última dica que eu quero dar para você para fazer o seu devocional é fazer todo dia. Faça todo dia. Gente, a vida de oração, ela não é feita de apenas uma oração. Ela é feita de uma construção. Dia após dia, nós temos que colocar ali um tijolinho nessa construção para que nós possamos edificar a nossa vida de oração. Então, o devocional nós devemos fazer todo dia. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é só dentro da igreja, não.
Não, todos os dias nós temos que alimentar a prática devocional para que a nossa vida com o Senhor seja cada vez mais íntima e profunda, a ponto de nós sermos alinhados no centro da vontade dele para viver aquilo que ele planejou para nós. Então faça todo dia. Olha algumas evidências da Bíblia de que o Senhor espera que nós façamos todo dia. Para mim, a mais clara delas está na própria oração do Pai Nosso, em que o Senhor ensina para os discípulos. Ele diz: quando vocês forem orar, vocês digam: Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. Ou seja, se nós estamos hoje pedindo pelo pão de hoje, amanhã nós devemos pedir pelo pão de amanhã. Essa é uma clara referência que o Senhor faz ao povo de Israel, de quando eles viviam no deserto e todos os dias eles tinham que clamar ao Senhor para que descesse o maná do céu e todos os dias eles pudessem ser alimentados pela provisão do Senhor em cada dia determinado para eles. Outro exemplo que eu posso usar aqui é o de Daniel. Daniel, inclusive, tem sido a base para toda essa semana que nós estamos falando de oração. A Bíblia diz que Daniel orava todos os dias, 3 vezes por dia. Então tá bem claro que o Senhor tem uma expectativa de que nós possamos alimentar a prática devocional todos os dias. O nosso relacionamento com ele deve ser desenvolvido todos os dias. Nós devemos nos dedicar a ele em oração no nosso tempo devocional todos os dias. Então esse é o último conselho que eu gostaria de te dar. Faça todos os dias. Separe um momento no seu dia, gente. Eu já dei essa dica lá na série Priorize Seu Devocional. Vou reforçar ela aqui mais uma vez. Se programe para fazer o seu devocional. Além de ter um lugar de privacidade, também tem um momento certo do dia. Por exemplo, se você sabe que você vai ter um tempo no seu horário de almoço do serviço todos os dias depois que você comer, separe esse momento do seu almoço para você fazer o seu devocional. Se você puder e quiser, você também pode fazer como eu. Eu sempre levanto pelo menos 30 minutos mais cedo do primeiro compromisso do meu dia. Para quê? Para que eu possa ter um tempo devocional, para que eu possa ter um momento de oração. Então também se programe, separe um momento do seu dia para que todos os dias você possa ter isso como uma prática. Ao invés de você ficar jogando: hoje eu vou fazer o meu devocional de manhã, amanhã eu faço à tarde, depois de amanhã eu faço à noite. Não, tenha um momento certo do dia. Olha, todos os dias eu tenho esse compromisso marcado. Depois do meu almoço é o meu tempo de devocional. Depois que eu chegar em casa do meu trabalho é o meu tempo devocional, pelo menos 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Que seja, não sei o tempo que você vai gastar no seu devocional, isso também não é uma regra. Mas tenha um momento certo no dia para o seu tempo devocional, para o seu tempo de oração. Todos os dias eu vou levantar 6 horas da manhã. Eu entro no serviço às 8. Eu começo a me arrumar às 7. Mas eu vou levantar 6 horas para eu poder ter um tempo bacana aí para mim poder fazer o meu devocional. Eu não sei como você vai fazer, mas faça tudo isso que eu te falei. Tenha um lugar de privacidade para que você possa fazer o seu devocional. Ore e leia a Bíblia e faça todo dia. Porque fazendo tudo isso, eu tenho certeza que a sua vida devocional com o Senhor vai ser cada vez mais íntima, cada vez mais profunda, vai ser progressiva e quando você menos esperar, você vai se ver vivendo exatamente no centro da vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero que essa semana toda falando de oração e devocional, eu possa de alguma forma ter inspirado você a mergulhar cada vez mais no seu relacionamento com o Senhor, com a prática da oração no seu devocional. Que Deus te abençoe. Você pensou que tinha acabado, né? Mas aproveita que você ainda tá aqui e me ajuda a alcançar mais pessoas com esse vídeo. Faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, manda ele nos grupos de WhatsApp, manda para aquela pessoa que você lembrou enquanto você ouvia essa mensagem. Tenho certeza que ela vai ser muito abençoada através de você. Se você tiver um tempinho também, eu gostaria de te convidar para acessar minha loja brunofstore.com.br, também as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, @brunof.store. Tenho certeza que você vai gostar dos nossos materiais que tem lá. Tem muitos produtos bem bacanas, como este moletom aqui, Não Pare de Orar, bonés como esse da Cruz, tem alguns livros também que eu escrevi, alguns e-books, como esse aqui, Jesus, tudo isso é sobre ele, tem vários títulos lá para você consumir e se alimentar da palavra de Deus. Fazendo isso, você ajuda demais o nosso ministério, ajuda demais a gente a alcançar o máximo de pessoas que a gente pode, não só através das nossas mensagens, mas também através do nosso material. Aproveita para comprar para você e também para uma pessoa que você gosta. Deus abençoe, fica na paz.